Eu vou ampliar agora a nossa ideia de condição. Então a gente viu a condição se, if, né? Então se alguma coisa for verdadeira, executa o bloco de programa que está aqui. E é possível a gente juntar mais um comando a esse if, que é o comando se não. Bom, se alguma coisa, faça isso aqui. Se não, faça essa outra coisa. E se não, em inglês, é else, que é justamente a sintaxe para o código. Então, logo depois de fechar a chave, a gente vai escrever else, abrir chave, fechar chave, e aqui tem um novo bloco de código. Então, o que acontece com o nosso programa? O computador vai ler linha por linha, quando chega nessa linha aqui, ele vai checar. Bom, o que está aqui dentro é verdadeiro? Se sim, ele executa esse código. Se não, ele não executa esse código e executa esse código de baixo aqui. Depois ele continua a fazer o que estava fazendo. Sacou? Então é isso aí, bem simples e direto. Deixa eu te dar um exemplo disso. Então, por exemplo, eu vou desenhar um retângulo. Vamos colocar ele numa posição, sei lá, aleatória aqui. Vamos fazer um quadrado, na verdade, de 100%. Como é que ele tá? Bom, tá lá bonitão. Vamos aumentar o traço. Quatro pixels. Vamos dar uma cor para esse traço aí. Vamos branco. Mas eu quero que ele seja preenchido de preto. Opa, pronto. Vamos mudar a cor do background aqui para ficar melhor. Vamos colocar 100. Vou aumentar esse cara aqui. Muito bem, mas eu vou desenhar uma elipse também. Vou desenhar uma elipse em uma posição diferente. Vamos colocar na posição 300, 400, sei lá. E uma elipse grande também, vamos colocar 100 por 100. Tá aí, ele está desenhando. Na verdade, vamos aumentar essa elipse, 200 por 200. Pronto. Vamos pôr mais do lado aqui, vamos colocar na posição 400, 400. Boa. Bom, e agora eu quero pôr uma condição. Eu quero desenhar ou uma figura ou outra. Então, se alguma coisa, desenho retângulo. Se não, desenho elipse. Então, vamos fazer aqui o if. If, vamos de novo mapear o mouse, certo? Se a posição do mouse em X for maior que a metade da tela, então o que você vai fazer? Você vai desenhar o retângulo. Então deixa eu copiar o retângulo aqui para dentro. Você desenha um retângulo. Se não, então eu vou vir aqui, ó, depois do if, certo? Terminei de fechar a chave, eu venho aqui, eu venho aqui depois do if. O que aconteceu? Volta. Escrevo else, abro e fecho chaves de novo. E aqui dentro eu coloco a minha elipse. Vamos rodar para ver o que acontece? Então olha só, se eu der play, ele vai começar desenhando a elipse e conforme o mouse vai andando, em algum momento ele vai passar do 300 e ele não desenha mais elipse, desenha um quadrado, porque agora a posição do mouse X é maior que 300. Toda vez que essa afirmação for verdadeira, ele desenha um retângulo. Se essa afirmação não for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar a elipse. Legal? Então esse aqui é o bloco if else. Então, primeira dica para você. Beleza, então deixa eu voltar para cá, para minha tela de desenho aqui. Bom, o que acontece é que a gente só pode ter um if e um else. Quando a gente cria uma condição, você pode usar apenas uma vez o if e o else juntos, certo? Porém, entre eles a gente pode colocar mais coisas. Então vou escrever um exemplo aqui, ó. Se mouse X for maior que, por exemplo, 200, então você vai executar esse código aqui. Agora eu poderia chamar de novo um else apenas, né? Else. Mas eu não vou fazer só isso. Na frente do else eu vou escrever if de novo e abrir, sei lá, uma nova condição. Mouse X maior que 100, por exemplo. Então você vai executar esse código aqui. E eu posso fazer isso indefinidamente. Else if, abrir, vamos lá, mouse, é uma outra condição, X maior que 50, por exemplo.
uma nova condição. E no final, opa, aqui falta um F, né? E no final, apenas um else. Se não, se nada disso aqui for satisfeito, o que você faz? Alguma outra coisa. Esses else if acabam criando um bloco muito grande de condições, né, das mais variadas aqui, que eu posso usar como eu quiser. Por exemplo, se a média do aluno for maior que 200, atribua conceito A. Mas se a média do aluno for maior que 100, atribua conceito B. Ou se a média do aluno for maior que 50, atribua conceito C. Se não, né, qualquer outro caso que é abaixo de 50, atribua D. Entende? Isso aqui não está bem relacionado com os desenhos que a gente está fazendo, mas é uma questão que aparece bastante em programação, né? Então deixa eu começar com esse programa aqui. Ele está desenhando um retângulo e uma elipse na tela, beleza? Então eu vou começar a colocar minhas condições. Então eu vou pensar com a minha lógica, não vou pensar com a lógica de programação, certo? Então, por exemplo, se, né, a posição do mouse X, for maior que 50, eu quero desenhar na tela uma elipse. Então eu vou pegar a elipse e colocar a elipse aqui. Pronto. Tá aí. Agora, no final, depois que eu fechei a chave, eu vou colocar agora um else if. Se não, e se, uma nova condição, se a posição do mouse for maior que 100, pode ser, né? Abre e fecha a chave, eu vou desenhar um retângulo, certo? Ou um ou outro, essa que é a ideia. Tá? Agora no final da chave eu vou colocar de novo um else if, uma nova condição. Se a posição do mouse for maior que 200, vamos fazer assim, então eu preciso desenhar uma outra figura. O que eu vou desenhar? Vou desenhar uma linha. Vamos desenhar uma linha que cruza a tela inteira. Ele começa na posição 0, 0 e vai até o fim da linha, até o fim da tela no canto direito, né, inferior direito, que é 600, 600. Muito bem. E para terminar, depois que eu fechei a chave, eu vou colocar apenas um else. Se nada disso for satisfeito, eu quero apenas que você desenhe um ponto. Um ponto que, sei lá, vamos colocar no centro da tela, posição 300, 300. Beleza, deixa eu dar um Shift Tab aqui. Comer algumas linhas. Aí que bacana, o programa está rodando e você percebe que ele está desenhando o primeiro ponto lá no centro, né? Porque eu não estou satisfazendo nenhuma dessas outras condições. Agora eu vou começar a andar com o mouse. Vamos ver o que acontece. Vou começar a andar com o mouse, ele desenhou o círculo e não desenhou mais nada. Só desenha o círculo e o ponto. Por que isso aqui acontece, cara? Isso aqui tem a ver com a nossa lógica, a maneira com que a gente escreve. O que acontece aqui é porque tem duas coisas importantes por trás disso tudo aqui, né? Primeiro, a ordem com que você escreve essas coisas é importante. E segundo, tem a ver com essa estrutura if, else if, e por aí vai. Deixa eu voltar para a minha outra tela. Quando você tem uma estrutura de else if como essa, se uma das condições for satisfeita e o computador executar essa linha de código, ele pula para o final e não executa mais nada desse conjunto e começa a executar o código que você tem daqui para baixo. Então basta apenas uma condição ser verdadeira para que o computador não execute mais as outras. Quando eu caminho com o mouse pela tela, primeiro ele passa pela posição 50, vai tornar essa afirmação aqui verdadeira, então o computador vai ler essa linha de comando, vai desenhar a elipse na tela e vai pular fora. Não vai ler os outros códigos, entendeu? Ele nunca vai entrar no bloco do retângulo e no bloco da linha, por exemplo. Vamos trocar os números de lugar. Por exemplo, se a posição do mouse for maior que 300, você desenha a elipse. Se não, se a posição do mouse for maior que 150, não, vou colocar 200 aqui, 200 você desenha o retângulo. Se a posição do mouse agora for maior que 150, você desenha a linha, se não, você não faz nada. Então nessa ordem, pensa comigo, nessa ordem, quando eu estou andando com o mouse, ele vai ler a primeira afirmação. É maior que 300? Não é, vai para debaixo. É maior que 200? Não é, vai para debaixo. É maior que 150? É. Então ele vai desenhar a linha. Se eu continuo andando com o mouse, em algum momento ele vai ser maior que 200. Então ele vai parar de ler esse else if e começar a ler esse outro aqui. E em algum momento eu vou cruzar a linha do 300 e ele vai ler essa afirmação e depois cair fora e só vai desenhar a elipse. Vamos ver aqui como é que fica. Começa com um ponto, vou andando com o mouse,
certo? Em algum momento eu tenho a linha, tenho o retângulo e tenho a elipse, certo? Então eu tenho essas figuras, uma de cada vez. Então preste atenção com a ordem com que você escreve o seu código. Fica vendo uma coisa interessante que dá para fazer. Vamos tirar todos esses else aqui e vamos deixar só if. Deixa eu dar um enter aqui para separar melhor. Deixa eu tirar esse else aqui, dar um enter. Esse else aqui eu vou deixar, vamos deixar ele aí. Tá, deixa eu dar uma alinhada. Beleza? Só dar um enter. Tá, deixa assim. O que está acontecendo aqui agora? Sem o else, eu acabo desconectando esses códigos. E o que você acha que vai acontecer? Vamos caminhar com o mouse aqui e as 3 figuras aparecem ao mesmo tempo. Tá vendo? Por quê? De novo, esses ifs estão desconectados. Então, em algum momento, se a posição do mouse for maior que 300, ela também é maior que 200 e também é maior que 150. Então, o computador vai acabar lendo esses 3 ifs de uma vez só e desenhando as 3 figuras ao mesmo tempo. E antes de terminar, eu tenho um desafio aqui para vocês, na verdade é um exercício. Pensa assim, né? Você tem aqui a tela do computador e tenta pintar ela de cores diferentes dependendo da posição do mouse. Por exemplo, se o teu mouse estiver nesse quadrante aqui da tela, né? Se ele estiver em algum lugar aqui nesse quadrante, você pinta a tela de azul, por exemplo. Você pinta o quadrante de azul ou você pinta o outro lado de azul, alguma coisa assim. E se o mouse estiver posicionado desse lado aqui agora, isso aqui é a seta do mouse, beleza? Você pinta esse quadrante de amarelo. E se ele mudar para cá, você pinta ele de outra cor. Você pinta o quadrante de vermelho, por exemplo. Ou figuras aparecem toda vez que o mouse está em alguma posição diferente, né? Se ele estiver nesse quadrante aqui, aparece um grande círculo aqui nesse quadrante, né? Mais ou menos para mapear onde que ele está andando, percebe? E você pode fazer isso várias vezes, né? Você pode separar a tela em muitos quadrantes e tudo com a estrutura else if você vai conseguir fazer isso. Beleza? Então fica a dica aí. Um abraço.